Olá, bom dia. Hoje o nosso podcast será uma roda de conversa interativa sobre as hidrografias do Brasil. Faremos um relato explicando seus impactos na sociedade. Estarão presentes nesse encontro as alunas Andressa Bahia, Pietra de Cássia, Emanuele Sena Rosa, Nathalie Eduarda e Juliana Costa. Alguém sabe explicar o que seja uma hidrografia? Bom, então irei conceituar o que seja hidrografia. Hidrografia é o campo da geografia que estuda a água, a ocorrência natural desse recurso e a maneira como se distribui pelo planeta, em rios, mares, oceanos, lagos, geleiras e suas ocorrências subterrâneas. Diversos de recursos hídricos dependem de águas superficiais e subterrâneas. Estes recursos podem ser utilizados na geração de energia elétrica, abastecimento doméstico e industrial, irrigação de culturas agrícolas, navegação, recreação, aquicultura, piscicultura, pesca e também para assimilação e afastamento. Alguma de vocês tem alguma dúvida? Na verdade não, mas tenho algo a acrescentar. As usinas hidrelétricas são estruturas que utilizam a água como recurso para a geração de energia. A energia hidrelétrica é produzida pela força da água. As estruturas das usinas hidrelétricas utilizam a água armazenada pelas barragens como recurso para movimentação de turbinas. E isso porque cada um desses desastres foi capaz de modificar algo nas cidades ao redor, em especial a qualidade da água, sem contar nas inúmeras vezes em que os lençóis freáticos foram contaminados, modificando a qualidade da água de muitas regiões. Esse talvez seja um dos impactos da atividade humana nos recursos. Sim, e também no Brasil há diversas usinas hidrelétricas. Verdade, porém, as 5 que mais geram energia são em ordem decrescente de capacidade. Como, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, usina hidrelétrica de Belo Monte, usina hidrelétrica São Luís dos Tapajós e usina hidrelétrica de Tucurucuí, todos localizados no Pará, e usina hidrelétrica de Santo Antônio, localizada em Rondônia. A usina hidrelétrica é considerada também fonte renovável de energia, já que usa a água como principal fonte geradora de eletricidade. Essencialmente, a usina hidrelétrica usa a pressão das águas dos rios que ficam no reservatório para gerar as turbinas. Sim, e esse movimento gera a energia elétrica. Sim, isso é verdade, mas você sabe do que uma construção de usina elétrica necessita? Eu sei sim. Em primeiro lugar, de um encontro de rios e um relevo que possibilite a queda d'água para a produção de energia elétrica. Para isso, existe a necessidade de construção de uma represa ou barragem para conter a água em casas, na vizinhança e etc. Mais uma curiosidade é que o ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é um importante ciclo biogeoquímico, caracterizado pelo movimento constante da água. Esses 4 estados físicos entre a atmosfera e a superfície do planeta, o que compreende os solos, os animais e plantas, os seres humanos e a hidrosfera. E também esse ciclo acontece em escala global e funciona como um sistema fechado. Isso significa que a quantidade de água no planeta não se altera em nenhum momento. Ele é fundamental para o abastecimento de reservatórios naturais, para o fornecimento de águas, as diferentes formas de vida no planeta e também para a regulação dos climas. A hidrografia do Brasil é o conjunto de recursos hídricos do território brasileiro. As bacias hidrográficas, o Oceano Atlântico, os rios, lagos, lagoas, arquipélagos, golfos, baías, cataratas, usinas hidrelétricas, barragens e etc. De acordo com os órgãos governamentais, existem no Brasil 12 grandes bacias hidrográficas, sendo que 7 têm o nome de seus rios principais: Amazonas, Paraná, Tocantins, São Francisco, Parnaíba, Paraguai e Uruguai. As outras são agrupamentos de vários rios, não tendo um rio principal como eixo, por isso são camadas chamadas de bacias agrupadas. Vocês sabem quais são as principais regiões hidrográficas do Brasil? Seus principais rios são o Rio Paraíba do Sul e o Rio Doce. A região hidrográfica Atlântico Sul, ou Bacia Hidrográfica Atlântico Sul, ocupa uma área de 185.856 km², que ocorre a 2,18% do território nacional. Pergunta interessante. Vamos ver também o que as pessoas perguntam. Abre aspas, os recursos hídricos são usados em vários tipos de atividades. Que impacto esperar disso? Fecha aspas. Algumas de vocês sabem a resposta?
Sim, também temos outras curiosidades. Vamos ver aqui. Abre aspas. Qual é o nome da maior bacia hidrográfica do mundo? Fecha aspas. Essa pergunta respondida é a Bacia Amazônica. A maior bacia hidrográfica do planeta Terra é a Bacia Amazônica. Vamos voltar pelo assunto de bacias hidrográficas do Brasil. As mais importantes são Amazônicas, Tocantins, Araguai, Platina, ou seja, Paraná, Paraguai e Uruguai. E não se esqueça de São Francisco. Juntas, elas englobam 80% do território brasileiro. Gente, alguém sabe por que a água é vida? Não. Resumindo, a água é vida em nosso corpo. O corpo humano possui em torno de 65% de água em sua constituição, sendo que cada parte possui maior ou menor quantidade desse líquido. Os músculos têm 75% de água, o sangue possui 95%, a gordura 14% e os ossos cerca de 25%. Por que a vida depende da água? Porque ela atua em funções essenciais à vida, como o transporte do oxigênio e regulação da temperatura corporal. A água é importante por ser também o solvente universal. Muito bem, Andressa, mas alguém sabe por que a hidrografia brasileira é pobre em lagos? Bom, em razão das estruturas geológicas e superficiais do relevo brasileiro, basicamente não se registra a presença de grandes lagos no país. Além disso, dentre os que existem, quase todos são de origem oceânica. Também, sobre a hidrografia brasileira, é incorreto afirmar: o Brasil não possui lagos tectônicos, pois as depressões se tornaram bacias sedimentárias. Em vários pontos do país há corredeiras, cascatas e, em algumas áreas, rios subterrâneos, o que favorece o turismo. Bom, irei falar mais um fato sobre ela. Além de ser considerada a maior do Brasil, também é considerada a maior do mundo. Sim, bem reparado. Você sabe qual a importância dos recursos hídricos assim, na nossa vida? Sabe? Porque a gente precisa saber, né? Porque isso vai ser útil nas nossas vidas. Se vocês não souberem, eu vou explicar. Os recursos hídricos são indispensáveis para a vida na Terra, assim, pois a água hoje em dia é o elemento mais utilizado pelos seres humanos, tanto que a gente usa ele para energia, irrigação, regagem de plantas e muitas outras coisas, agricultura. E também usamos essa água para geração de energia, irrigação, gerenciamento de bacias, drenagens, abastecimento, piscicultura, lazer, entre outras coisas que a gente sempre usa no nosso dia a dia com a água, né? Que é uma coisa muito frequente. Sim, eu reparei nisso. A bacia do Rio Amazônicas também envolve todo o conjunto de recursos hídricos que convergem para o Rio do Amazonas. E essa bacia hidrográfica faz parte da região hidrográfica do Amazonas, uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. Uma coisa muito importante também a saber é quais são os recursos hídricos do nosso mundo, né, do mundo inteiro. E uma coisa que é muito curiosa é que de todo o volume de água que existe no nosso planeta, só 97,5% é água salgada, todo o resto é água doce. E essas águas salgadas localizam-se em oceanos, mares, lagos e aquíferos salgados assim. Desse tipo de volume é relativamente pequeno o uso feito pelo humano, com destaque a pesca e o transporte marítimo, assim, que usamos. Bem relembrado, Nathalie. Você também sabia que o descarte de resíduos sólidos nas águas é um grande problema de saúde pública? Isso porque, em alguns casos, os esgotos não são tratados. Isso é um risco muito grande de doença, principalmente para a população ribeirinha, porque eles têm comprometimento com a fauna, o que inclui morte de peixe, e animais que vivem em torno desses rios que são contaminados. Disso, enfrentamos a pior seca dos 91 anos anteriores, segundo o Ministério de Minas e Energia. Isto foi resultado de vários anos com volumes de chuvas inferiores ao necessário nas bacias hidrológicas, principalmente as do Sudeste e a do Centro-Oeste, que representam 70% da capacidade de armazenamento de energia elétrica do país. No Brasil, a crise hídrica causou a falta de água que tornou-se mais grave a partir do ano de 2014, mais ou menos. Nessa ocasião, a região Sudeste foi a principal afetada no Brasil. A atual crise hídrica do Brasil é considerada a pior da história que aconteceu nessa época. Agora, irei explicar por que a bacia amazônica é tão importante. O rio Amazonas é muito importante porque ele atravessa a floresta amazônica, que também abriga a maior biodiversidade do mundo.
Além disso, ele fornece muita água para a grande população e também tira dele o seu sustento, que é utilizado como via de transporte.